Daniela Alves teve que dar uma bronca no Felipe, ele já acalmou. A sugestão de Lula para que os votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal sejam votos secretos. Imagina só, pessoal, os ministros o pleno do STF vai se reunir, os 11 ministros. Passa o oficial de justiça com um saquinho ali de feltro ali. E os ministros votam sim ou votam não. E o ministro vota secreto. Depois ele vai, atenção, vamos ver como decidiu o Supremo, e revelam os votos. Então, estão transformando no júri popular, né? Então, essa sugestão dos votos secretos repercutiu muito mal. Agora, quer ver qual é a má notícia? Repercutiu mal dentro do STF. Ao Estadão, um dos magistrados que não quis se identificar, por que não? Por que não? Devia ter se identificado. Disse que a fala do presidente foi um arroubo de retórica que não foi bem interpretado. Até eu acho que se tirasse a TV Justiça e não filmasse as sessões, ajudaria. Mas voto secreto? Já o ex-ministro Marco Aurélio Mello diz que não há espaço em uma sociedade democrática para decretar sigilo contra a autoria e o conteúdo dos votos. Abre aspas, ministro Marco Aurélio de Mello, ex-ministro do STF. A Constituição tem princípios implícitos e esse é um deles, é uma cláusula pétrea, fecha aspas. Entidades contra a corrupção também se manifestaram. Em nota, a Transparência Brasil chamou de absurda e completamente equivocada a declaração de Lula, que vai contra os princípios da democracia e da Constituição. Para o INAC, que é o Instituto Não Aceito Corrupção, a afirmação do presidente causa profunda perplexidade e não tem respaldo na ordem jurídica. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira, falou sobre isso com a imprensa e avisou que o princípio da transparência ficaria ofuscado. Vamos ouvir esse trecho do presidente Arthur Lira, Câmara dos Deputados. Roda sonora. Difícil você avaliar a posição de outras pessoas sem você ter conversado com elas sobre. Sim, o que nós estamos vendo é um posicionamento firme de muitos juristas, inclusive ex-ministros, muito contra. Você já tem uma Suprema Corte com muita visibilidade, e agora você vai ter ela com muita visibilidade sem saber como é que estão votando. O princípio da transparência que é tão exigido do televisionamento das decisões vai ficar ofuscado, mas longe de mim saber quais são os motivos que foram tratados para dar uma declaração como essa. Meu querido João Belucci, a Constituição Federal, que a gente está certo, ela sendo maltratada. Bastante. Está aí, mas foi promulgada, está aí, a duras penas, se mantendo desde 5 de outubro de 1988. A Constituição Federal tem um artigo que é o artigo 93. Esse artigo 93 tem vários incisos. No inciso 9º, o artigo 93 diz: serão públicas as decisões do Poder Judiciário. E, além de públicas, elas devem ser fundamentadas. Vamos ler aqui, está na tela. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei, se o interesse público exigir, limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados ou somente a eles. O único trecho da Constituição que fala em julgamento sigiloso é no voto dos jurados. O voto dos jurados é sigiloso, são 7 que compõem o conselho de sentença, se decide ali por maioria de votos e o voto é sigiloso. Tirando isso, essa é uma cláusula pétrea, não está no artigo 5º da Constituição, mas é um direito e garantia individual, um pressuposto, um princípio constitucional sensível da democracia. Agora, se fundamentando, nós já estamos vendo aí muitos abusos, imagine decisão secreta que não precisa ser fundamentada, nem precisa ser pública. O que você achou dessa declaração? Foi um desabafo infeliz do nosso presidente? Eu acho que, na verdade, ele está pautando a mídia, né? Ele, na prática, ele sabe que isso será muito difícil, até porque tem uma distância muito grande entre o julgamento ser público e o julgamento ser transmitido num meio de comunicação, como que é o que acontece com a TV Justiça, que é um canal da justiça, né, que sequer deveria existir, na verdade, né? E a partir da transmissão desses julgamentos que nós tivemos esse advento dos juízes popstars, né, que fazem votos intermináveis,
citando Hans Kelsen, Norberto Bobbio e toda essa turma do direito aí. Mas eu separaria isso, entre esse oceano de distância entre o que o Lula fala e o que ele faz. Seria essa distância muito grande. Ele joga essas coisas para a mídia, pode ver que repercutiu tanto que aí todo mundo se manifestou, o Arthur Lira se manifestou, né? O Pacheco, todo mundo deu as suas manifestações e aí serviu, na verdade, serviu de palanque para todo mundo, mas eu observaria que é isso. Público seria muito diferente de ser transmitido na TV, não é, Capês? Então, acho que foi muito estranho. E só um ponto do Marco Aurélio, que ele deu uma liminar, até conferia que foi em 2018, no final do ano, lembra? Derrubando o julgamento de segunda instância, que em tese soltaria o Lula, que na época estava preso. O Marco Aurélio gostava de ser o do contra, mas nesse ponto ele está indo bem como ex-ministro, ele tem se posicionado ao contrário dos ministros indicados pelo Bolsonaro, que têm sido conhecidos pelo silêncio total. Daniela Alves, eu acredito que na Coreia do Norte os julgamentos são sigilosos, as decisões são secretas, que é um regime de extrema esquerda, um regime comunista, né? Um Estado pária. Acredito que lá sim disso deva ocorrer. Penso que na Arábia Saudita também não há necessidade de fundamentar os votos. Eu não sei com relação a Cuba, mas você acha que exigir voto secreto de juiz seria um caminho sem volta rumo a uma ditadura? Sem dúvida, Capês. A questão da publicidade em si, ela é importante, a questão da transparência, justamente para que a população possa efetivamente controlar os seus governantes. Essa é uma das formas. Nós não temos, na verdade, esse sistema vem sendo corroído ao longo dos anos, mais ainda agora, dessa possibilidade da população controlar os seus governantes. Nós temos poucos instrumentos e os que restam ainda estão querendo acabar com algum critério objetivo disso acontecer, né? E quando nós vemos o Lula, falando dessa questão do voto secreto, na verdade não me impressiona. Para alguém que fala que a democracia é relativa, é um passo, você querer colocar mais métodos para relativizar a democracia. A minha pergunta é, ora, falou-se tanto de atentado à democracia. Este é, afinal, ou não atentado à democracia? Porque isso depende de quem está falando. Porque quando o Lula fala, é apenas, como é que foi falado aqui pelo ministro? Arroubo de retórica. Não foi bem assim que ele quis dizer. Na verdade, vocês estão interpretando errado. Ou seja, a partir daquilo que ele fala, tentam interpretar, dar novas interpretações para maquiar a verdadeira intenção, né? Isso nós precisamos estar atentos, porque se colocou sempre aqui uma tal guerra de atentado à democracia, sendo que o próprio governo vem tentando corroer retoricamente, por enquanto, né, a própria democracia, que além disso tudo ainda é frágil no nosso país. Daisy Choccari, você que nos honra aqui, nos dá uma colher de chá, porque você é uma cientista política renomada, disputada por várias emissoras e canais, está aqui colaborando conosco. Você, professora Daisy Choccari, na sua próxima tese de doutorado, a senhora vai defender a tese do legislativo que governa, do judiciário que julga sigilosamente, ou do governo que gasta muito e quer arrecadar ainda mais? Qual seria uma boa tese para você diante da perplexidade do cidadão brasileiro? Nossa, desse doutorado aí eu fujo com a pessoa, eu não tenho como analisar tudo isso. Essa crítica do presidente Lula, ela começou, e eu acredito que ela se deve muito por causa das críticas que ele tem recebido em relação ao Zanin, né? Às vezes me parece que o presidente ele tem dificuldade em tudo que ele fala e que é criticado, né? Mas é uma pessoa pública, isso é inevitável, o presidente sempre vai ser criticado. A gente não vive numa democracia plena para todo mundo, então é muito difícil tu dizer que um governo é perfeito. Pô, indicou um ministro para o STF ali que não cumpria com todas as permissões legais, né? A questão de moralidade e impessoalidade, é óbvio que a gente vai criticar. E essas críticas ao Zanin, elas existiram inclusive dentro do núcleo duro do PT, né? Então por isso que o Lula vem com esse arroubo democrático, sei lá qual é o nome disso. Assim, o que me espanta é as pessoas justamente tratarem isso como uma leniência que em outros governos não seriam tratados. Eu não quero fazer nenhum tipo de comparação, até porque, em relação ao governo Bolsonaro,
eu fui uma das maiores críticas em relação às verborragias dele, mas isso que o Lula está fazendo, desculpa, não é arrobo de retórica não, né? Ele está quase cruzando uma linha ali, como ele já fez em outros momentos. Me espanta um pouco o silêncio de alguns órgãos e instituições e até essa passada de pano para uma coisa que é tão séria e que não é a primeira vez que a gente vê nesses moldes, né? Ou um pouquinho diferente, de novo, né? Foi o que eu falei na primeira fala aqui. É um flerte antidemocrático aqui, é uma derrapada ali, uma escorregada, e a gente segue como se fosse normal. Aí, só para concluir, também não quero me estender muito, mas tem um autor, que acho que todo mundo aqui na mesa conhece, que é o Robert Dahl, que ele fala muito de democracia. Ele tem ali, no início da história dele, da vida pública dele, ele tem algumas coisas que a gente não vai concordar, mas o final das pesquisas dele sobre poliarquia, principalmente, ele já tem um amadurecimento crítico que eu acho que é muito legal as pessoas lerem. E o amadurecimento do Robert Dahl se deu justamente porque existia uma crítica na época em que não se falava, acho que era 1953, não se falava de democracia. Então, eram outros assuntos laterais que eram a pauta da época. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que falar de democracia o tempo inteiro, porque senão ela é corroída. Meu querido Felipe Monteiro, você já imaginou se um dia chovesse achocolatado? A gente ia se molhar todinho. Com a palavra, a defesa. Meu Deus, que piada ruim. É que nem do engenheiro civil que ele ficou contando. Ô, Capês, eu confesso para você que até agora estou sem entender o que o Lula quis dizer com voto secreto, né? E o que vem na minha cabeça, como essa live diária, informal, está fazendo mal ao Lula, né? Se eu fosse assessor do Lula, eu pediria para ele, na hora, parar com essas lives diárias, informais, porque não dá para você endereçar... Por que você não faz isso? Você é um assessor informal. Não, eu não sou. Porque não dá para você endereçar uma questão tão séria, né, numa live dessa, porque cria diversos tipos de discussão. Você, por exemplo, falou assim que voto secreto seria decisão sem fundamentação. O voto secreto seria sessão sem publicidade. Ninguém sabe o que é voto secreto. Eu nem consigo imaginar o que seria um voto secreto do STF, por exemplo, né? O fato é que tem uma discussão acadêmica muito grande e muito válida, né, que fala da espetacularização da justiça, né, que faz o levantamento muito sério das decisões do STF antes da TV Justiça e depois da TV Justiça. Incrível que pareça, as decisões antes da TV Justiça eram mais concisas e eram muito melhores do que as decisões depois da TV Justiça, né? Então, eu imagino que essa é a questão que a gente tem que discutir como uma forma de melhorar a decisão do STF. Eu não imagino, no Brasil, em 2023, você não ter acesso à decisão da Suprema Corte no Brasil. Isso é válido. Outro ponto também que a gente tem que conversar é que o STF ele é muito fragmentado. O STF ele é fragmentado, ninguém sabe qual que é a posição do STF. A gente sabe a posição dos ministros individualmente. Eu sei o que pensa o Gilmar Mendes sobre determinado assunto, o que pensa o Fux sobre determinado assunto, mas a gente não tem o racional da Corte como tem nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, você sabe a opinião da Suprema Corte sobre vários assuntos. No Brasil não tem, não tem. Muito se dá a espetacularização da justiça. Cada ministro quer aparecer na câmera e quer dar os seus votos longos sem nenhum sentido, muitas vezes, votos ruins, né? Então, às vezes, é salutar ter instrumento corporativo e institucional no STF para ter um voto único dos ministros que têm um posicionamento. Porque assim você forma um institucional da Corte e assim você consegue estudar, né? Da forma como está hoje em dia no Brasil, que é o voto da forma como se dá, ninguém sabe o posicionamento do STF. E ninguém consegue criticar. Ninguém sabe. O que o STF pensa sobre liberdade de expressão? Eu não sei. E eu estudo a decisão da Suprema Corte. Então, acho... Não foi esse o intuito do Lula. O intuito do Lula, é bom deixar claro, não foi criticar para aperfeiçoar o STF. Né? Com certeza foi um arrobo autoritário da esquerda e do PT em relação ao STF. Mas essa discussão, em algum momento, a gente tem que fazer. Qual é o STF que a gente quer para o Brasil? E você colocou muito bem a questão de que isso acaba levando a uma incoerência e uma insegurança nas decisões. Quer dizer, é como o Coliseu montado pela mídia. O Coliseu quer o quê? Nós queremos Lava Jato, então Lava Jato vale tudo.
Nós não queremos mais Lava Jato não vale mais. Então, Deise, esse comentário do Felipe foi um comentário muito correto, não? E importantíssimo. A gente sempre fala dos livros aqui, tem um cara, de novo eu indicando os livros aqui, mas não tem como fugir. Tem um cara chamado Guy Debord, que ele escreveu As Teses da Sociedade do Espetáculo, que é justamente isso que o Felipe está falando, né? Resumidamente, o que é bom aparece, o que aparece é bom. Então, os ministros do STF, eles querem aparecer, porque todo mundo nessa sociedade do espetáculo, de acordo com o Debord, quer aparecer. Aí tem um livro que a gente organizou, a gente atualizou as teses do Debord, né? Olha quem somos nós, né? Quem sou eu para atualizar as teses do Debord, mas se chama Debord 50 anos depois, né? Que a gente fala justamente de como está essa sociedade do espetáculo hoje, e a gente passa por essa questão do STF. Eu acredito, como Debord falava, que essa espetacularização da própria sociedade, ela é inevitável. Então, se tu acabar com os canais de justiça, vai se encontrar, o sistema vai se readequar e vai ter uma outra forma dos ministros aparecerem. Tem alguns artigos publicados já nos anos 90, em que alguns juristas falavam de supremocracia. A gente teve aquele movimento lá nos Estados Unidos também com o caso O.J. Simpson, que aquilo deu uma característica maior para o judiciário, fazendo com que ele aparecesse mais. Então, eu acho que simplesmente focar nos canais que permitem com que os ministros apareçam é errado. A gente é o problema e a gente é a solução desse espetáculo, né? Enquanto não houver uma conscientização, enquanto os ministros não pararem de dar coletiva, a gente não vai resolver isso. Eu concordo com o Felipe, mas só para esclarecer um pouco, até porque essa é a minha área, mas o que é bom aparece, o que aparece é bom, eles vão tentar aparecer o tempo inteiro. Então, tem que ter uma reeducação midiática para que isso amenize. O que é bem difícil, né, Deise, se a gente pensar. Você falou de repensar, por exemplo, a estrutura, né? Eu estava dando uma olhada, claro, eu não sou conhecedora profunda de como funciona lá na Alemanha, mas você tem as sessões fechadas, depois é divulgada a ata, não é, com os votos, enfim, e é bem conciso. É conciso, é algo que todos sabem, tem a publicidade. No entanto, qual que é a diferença ali? A gente sempre fala, olha, o nosso STF precisa ser uma corte focada na questão constitucional. Mas aí vem um rapaz que eu estava conversando com ele, o João Pedro, e ele me disse, Dani, só este ponto não é o suficiente. Porque, ao final, podem forçar para tudo ir para a questão constitucional. Já na Alemanha, você tem os critérios objetivos para você alcançar e saber, bom, esses são os temas ou essas são as condições para você considerar tal ou qual tema constitucional para subir até o STF deles no caso, né? Então, realmente, eu concordo com você. Nós precisamos repensar de uma forma séria e objetiva a estrutura para que isso não afete as decisões e, claro, porque afeta todos os cidadãos no Brasil. Sim, nós estávamos discutindo isso ontem, inclusive, uma parte do PT, segundo saiu na mídia, está impugnando a pretensão do ministro Flávio Dino de ir ao Supremo Tribunal Federal, porque acham que ele vai para o Supremo Tribunal Federal para alavancar uma candidatura dele a presidente da República. Quer dizer, o Poder Judiciário, com essa pressão midiática, começa a virar plataforma política. Exato. Então, isso é muito perigoso. Sério. Porque a hora que o juiz ele pretende priorizar o aplauso ocasional e episódico nas ruas, em vez da prova segura nos autos, isso gera uma insegurança cidadã, não, Bellucci? Perfeito, e o juiz deve evitar dar entrevistas coletivas, né, como a Deise bem colocou. Não faz sentido, né? Até qualquer expressão que você usou, Supremocracia. Supremocracia, que é perfeita para definir isso. O que eu até mencionei aqui para o Capês foi a questão da OAB e dos garantistas, né, que tem tantos garantistas, mas em alguns momentos o Lula parece que ele tem uma espécie de passe livre para dar devido a algumas escorregadas na banana. Você fez uma boa observação e é importante, OAB, quando você compactua episodicamente com ações autoritárias, eu vi também presidentes da OAB elogiando alguns abusos da Lava Jato também, como estou vendo aqui passar pano em alguns abusos que estão acontecendo. Quem corre risco no futuro é o direito de defesa, é o princípio do contraditório.